Bom, professor Lucilo Macedo, Direito Penal 3, quarto A e B, matutino, Faculdade FACIP Cuiabá. Então vamos lá, hoje nossa aula então, iniciando a parte especial, começando no artigo 121 do Código Penal. Preciso que todos tenham o Código Penal junto para que possamos entender como funciona, né? De que forma vamos entender e estudar o artigo 121 e os demais, tá bom? Então vamos lá. Artigo 121 do Código Penal, vamos iniciar a estudar os crimes, olha lá comigo, dolosos contra a vida. Ou seja, passaremos então a estudar agora os crimes dolosos contra a vida. De antemão, já gostaria de informar os colegas, esses crimes contra a vida, quando for doloso contra a vida, o 121, o 122, o 123 e o 124 são crimes, então, da competência do tribunal do júri, com exceção do homicídio culposo. Todos os demais delitos do 121, 122, 123 e 124, quem julga é o Tribunal Popular do Júri. São 7 jurados, vocês vão aprender o que é o Tribunal do Júri em Processo Penal 3, lá no 6º semestre, tá ok? Beleza? Então vamos começar a entender o primeiro crime doloso contra a vida, o primeiro crime, então, em que o Tribunal do Júri é que vai julgar. Vamos lá, artigo 121. Matar alguém, homicídio. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Colegas, depois eu vou enviar para vocês o material escrito, eu não enviei na semana passada, em virtude do tumulto que foi essa semana na coordenação, mas eu envio na semana que vem tanto a aula gravada quanto o material de apoio. Podem ficar tranquilos, eu coloco em ordem essa semana e envio para vocês. Então vamos lá, bem tranquilos. O crime de homicídio, o tipo penal aqui é matar. Então, quando a pessoa pratica um crime de homicídio, ela busca o quê? Ela busca tirar a vida de uma pessoa. O tipo penal, então, aqui é matar. Então, primeira informação importante. No crime de homicídio, o agente, o sujeito ativo do crime, aquele que pratica o tipo penal, o núcleo do tipo, ele busca o chamado animus necandi. Então, o que é o animus necandi? A vontade de matar. Uma pessoa que dá um soco no rosto de alguém não tem vontade de matar. Porém, se ela der 50 no mesmo local e enforcar uma pessoa, ela tem vontade de matar. Então, o primeiro passo importante para entender o crime de homicídio. Aqui o agente tem dolo de matar. E aí eu preciso trazer uma diferença para vocês. Qual é a diferença entre o crime de homicídio e o crime de lesão corporal? Vamos lá. Lesão corporal está no artigo 129. Estudaremos em breve. A diferença é que, enquanto no homicídio eu tenho dolo é vontade, a vontade de matar, no crime de lesão corporal eu tenho a vontade de causar lesão. E aí que eu começo a aula de hoje, para que vocês tenham muito bem isso em mente. Uma pessoa que dá um tiro na outra, obrigatoriamente é homicídio? Depende das circunstâncias, professor. Se a pessoa aponta o revólver no dedo do pé e atira, isso é lesão corporal. Agora, se ela pega o revólver e dispara, acerta a pessoa em região, no tórax, na cabeça, e essa pessoa não morre, ela queria matar. Porém, o resultado morte só não aconteceu por circunstâncias alheias à vontade do agente. Trata-se de um crime de homicídio na modalidade tentada. Lembram daquela revisão da aula passada? Iter criminis, caminho do crime, cogitação, preparação, execução e consumação? Pois é,
quando ele inicia a execução e não chega à consumação do delito, ou seja, a consumação do crime de homicídio é com a morte. Se ele não morreu, trata-se de uma tentativa no crime de homicídio, ou seja, um homicídio em sua modalidade tentada. Outra coisa, é importante entender que quando eu falo crime de homicídio, e eu menciono então que ele tenha o dolo, a vontade de matar, é importante entender esse caminho do crime, esse intervalo do crime. Se eu não chego à consumação, eu trato-se então de um crime em sua modalidade tentada. Ou seja, a tentativa, reconhecer a tentativa no crime de homicídio, nada mais é do que entender que a pena do crime de homicídio deva ser diminuída de 1/3 a 2/3. Então, isso é homicídio, tá? Eu quero só esclarecer alguns pontos para vocês, para ficar bem clara a matéria. O homicídio, que começa no artigo 121, onde ele tem o animus necandi, que é diferente da lesão corporal, porque na lesão corporal eu tenho vontade de causar lesão. Na minha integridade física, onde eu tenho o chamado animus laedendi. O que é animus laedendi? É a vontade de causar uma lesão, tá? Então é a vontade de causar uma lesão. Vamos lá. Professor, buscando um pouquinho da parte geral rapidamente. O crime de homicídio admite tentativa? Eu vou falar isso para vocês em todos os crimes. O crime de homicídio, esse doloso, admite tentativa? Admite. Isso é tranquilo. Agora, às vezes, as pessoas, os alunos têm um pouquinho de confusão quando pergunta, mas admite tentativa por qual motivo? Essa resposta está... Então, na verdade, entender essa resposta, eu tenho que buscar entender um pouco o aspecto doutrinário. O crime de homicídio é um crime material. Não é concurso material, tá, colegas? O crime de homicídio é um crime classificado como crime material. E o que é um crime material? Alguém lembra? Alguém poderia me recordar junto comigo? Crime material é aquele que, para a consumação acontecer, é necessário o resultado naturalístico. Estou repetindo. O crime de homicídio é um crime material, admite tentativa porque é um crime material, e para a consumação necessita do resultado naturalístico. Qual seja o resultado naturalístico? Matar. Matar. Tá? Quando for o momento, eu falo para vocês quando não vai admitir tentativa. Vamos evoluindo crime a crime. Tudo bem? Tranquilos? Tá, beleza. Professor, como é que constata a morte? Como é que se constata a morte no crime de homicídio? É feito, então, dentro do processo, então, um exame chamado exame de necrópsia ou necropsia, os dois termos estão corretos. Esse exame de necrópsia, ele vai demonstrar se a pessoa morreu, como ela morreu, qual o instrumento que praticou, quantos golpes, quantos disparos, qual foi a causa da morte. Foi choque hipovolêmico, midríase bilateral, hemorragia. Ele vai demonstrar a causa da morte e o instrumento que praticou. Então, a morte no crime de homicídio é constatada pelo exame então, de necropsia. Então, a morte acontece com a paralisação, a morte cerebral da pessoa. Ocorreu a morte cerebral, ocorreu, então, o crime consumado, tá? Então, vamos agora evoluindo artigos por artigos no Código Penal. Vocês podem me interromper aí a qualquer momento. A qualquer momento, vocês podem me interromper, tá bom? Vamos lá. Começando, então, artigo 121. Caput, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Como chama esse artigo 121 caput? Vamos começar, então.
O artigo 121 caput do Código Penal é chamado de homicídio simples. Então, primeira espécie de homicídio que passaremos a estudar é o artigo 121 caput do Código Penal, chamado então de homicídio simples. Professor, pena reclusão de 6 a 20 anos. Legal. Quando será homicídio simples? Eu já vou logo de cara explicar. Eu tenho homicídio simples e também tenho no Código Penal o chamado homicídio qualificado. Então, quando não for qualificado, quando não preencher nenhuma das qualificadoras do 121, parágrafo 2º, ele será simples. Então, quem gosta de anotar as aulas, quem gosta de estar assistindo a aula anotando, você vai colocar assim. Artigo 121 caput. Homicídio simples ocorrerá quando as qualificadoras do artigo 121, parágrafo 2º, quando as qualificadoras do artigo 121, parágrafo 2º, não, caixa alta, não estiverem presentes. E eu vou explicar agora para vocês. Então, obviamente, eu vou primeiro entender quais são as qualificadoras contidas no artigo 121, parágrafo 2º. Vamos, então, ao 121, parágrafo 2º. Olha lá comigo, parágrafo 2º. Já volto no parágrafo 1º, não se preocupem. Quando terminar o parágrafo 2º, isso vai, com certeza, essa aula inteira, né, e mais um pouco da outra aula. Parágrafo 2º. Homicídio qualificado. Olha no final a pena do homicídio qualificado. Você vai ver no final que a pena do homicídio qualificado, ela então passa a ser de 12 a 30 anos. Professor, o que significa reconhecer um crime qualificado? Qual é a diferença de um crime qualificado, de uma causa de aumento ou de uma agravante? O crime qualificado, ele tem intenção de matar, né? Tá? Qual é a diferença? Ó, a diferença... Alguém fez alguma pergunta? Eu não ouvi. Não, eu tô falando que o crime qualificado, ele tem intenção de matar, né? Tem, mas olha só a grande diferença, Kelly, para ficar gravado e você jamais confundir. Olha só. É que quando eu falo que um crime é qualificado, nesse exemplo aqui, o homicídio qualificado, o Código Penal, ele elenca várias situações que, se estiver presente, eu pego a pena e elevo o mínimo e o máximo. Vamos dar um exemplo. O homicídio simples tem pena de 6 a 20 anos. Agora, olha comigo o homicídio qualificado. Inciso 1. Se o homicídio cometido, parágrafo 2º, se o homicídio é cometido, inciso 1, mediante paga ou promessa de pagamento. Inciso 2, por motivo fútil. 3, com emprego de veneno. 4, traição. 5, e aí vai. Se essas situações estiverem presentes, essa pena do simples, que é de 6 a 20, vira 12 a 30. Isso é qualificadora. A qualificadora eleva o mínimo e o máximo da pena. Causa de aumento é sempre uma fração. Então, quando eu falar com vocês, aqui é uma causa de aumento, é uma fração. 1/3, metade, 1/6, dobro, triplo. Agravante é aquilo que está lá no artigo 61 e 62 do Código Penal. Tudo bem? Tranquilos? Maravilha? Então vamos começar então a primeira situação, o primeiro crime de homicídio qualificado. Vamos até ele. 121, parágrafo 2º, inciso 1. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa. Aqui é o chamado crime mercenário. Eu tenho sempre aqui um mandante e um executor. É crime mercenário, é aquele que mata por dinheiro. Ele tanto pune quem paga quanto quem mata. Então eu contratei um pistoleiro,
para tirar a vida de uma pessoa. Você praticou, o executor e o mandante, o crime de homicídio qualificado pelo inciso de número 1. Então, tanto quem mata quanto quem contrata. Então, tanto o executor quanto o mandante, né? Então, nesta modalidade, o executor e o mandante praticam um crime de homicídio qualificado. Então, eles vão para o tribunal do júri e a pena não será mais de 6 a 20 anos no homicídio simples, porque aqui eu tenho um homicídio qualificado pelo inciso de número 1. E ele prossegue. Vejam que ele diz assim no inciso 1, ou por outro motivo torpe. E eu preciso que vocês anotem. Quem estiver anotando, eu gostaria muito que você abrisse um tópico, então. O que é, então, motivo torpe? Outro motivo torpe. Ele fala qual é? Não. Ele não fala qual é o outro motivo torpe. Então, cabe ao legislador entender o que é torpe. E o que significa motivo torpe? Significa, quem estiver anotando, vai colocar lá então torpe, 2 pontos. Motivo torpe é motivo repugnante. Motivo torpe é motivo repugnante. Simplificando, causa vômito. Causa vômito. Ou seja, o legislador não colocou qual é o motivo torpe. Ele fala que matar por dinheiro é. Mas não fala quais são os outros. Então fica a critério do magistrado reconhecer quais são os motivos torpes, os motivos repugnantes. E eu quero citar um. A Suzane, a que foi condenada então por matar, juntamente com os irmãos Cravinhos, o pai e a mãe. Colegas, a Suzane foi condenada pelo homicídio qualificado, uma das qualificadoras, motivo torpe. Por que o juiz reconheceu que a Suzane praticou um crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe? Porque é repugnante alguém imaginar um filho matar ou participar da trama para matar o pai e a mãe para poder ficar com a herança. Então isso é torpe. Isso é repugnante. Tudo bem? O juiz deixa a legislação, a lei penal deixa vago para que vocês então possam reconhecer. Goleiro Bruno matou a Elise e foi condenado por isso. Para quê? Para não pagar pensão para o filho. Isso é repugnante. Filho é amor. Quantos querem um filho? Quantos amam o seu filho? Ele mata o dele. Aliás, mata a mãe dele para não arcar com pagamento de pensão. Vejam, isso é repugnante, isso é motivo torpe. Ok? Tranquilos? Inciso número 2. Motivo fútil. Olha lá. Por motivo fútil. O que é um motivo fútil? Motivo fútil é um motivo irrelevante, pequeno, ínfimo. Motivo fútil é um motivo ínfimo. É um motivo pequeno. Professor, eu não posso confundir o motivo fútil com o motivo torpe? Não. Motivo torpe é repugnante. Motivo fútil é um motivo pequeno. Ele matou a pessoa por um simples motivo. Porque ele estava no ponto de ônibus e a pessoa passou, pisou numa água e a água espirrou na calça dele. Isso é motivo fútil, pequeno. E, por favor, anotem. Observação, 2 pontos. Observação, 2 pontos. Um crime de homicídio. Observação, 2 pontos. Um crime de homicídio não pode ser, não, caixa alta, não poderá ser
um crime de homicídio não poderá ser qualificado. Um crime de homicídio não, caixa alta, não poderá ser qualificado pelo motivo torpe e fútil ao mesmo tempo. Ou ele é torpe ou ele é fútil. Professor, muitas vezes a gente pode até confundir o que é torpe e o que é fútil. Eu matei uma pessoa porque ele estava usando a camisa do time que eu não gosto. Isso é motivo fútil. Eu matei uma pessoa por ciúme. Ah, professor, matar por ciúme, matar por amor, não tem crime. Tem. O artigo 28 do Código Penal é claro. Há crime passional. O amor e a paixão. Não. Artigo 28. O amor e a paixão. A emoção e a paixão. O amor não. A emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal. Matei minha esposa porque eu cheguei em casa na hora do almoço, o feijão não estava pronto. Pessoal, isso é um motivo pequeno, isso é um motivo fútil. Ínfimo. Matei porque o pedreiro não chegou às 8 horas, ele chegou às 8h05. E quando ele abriu o portão para entrar na residência, eu dei um tiro nele. Peraí, porque ele atrasou 5 minutos? É fútil. Na maioria das vezes, o motivo fútil está presente na grande 80, 90% dos crimes de homicídio. Na maioria das vezes, 80, 90% das vezes, o Ministério Público, o promotor de justiça, oferece uma denúncia, uma pessoa é levada a julgamento pelo júri pelo crime de homicídio fútil, qualificado pelo motivo fútil. E muitas vezes ele é réu confesso. O que a defesa faz? Ele confessou o crime. Não, ele confessou, mas ele está mentindo. Não. Você busca tirar a qualificadora do motivo fútil para que esse crime saia da pena de 12 a 30 anos e que ele receba a pena do homicídio simples de 6 a 20. Tudo bem? Maravilha, tranquilo por aqui? Beleza? Podem me interromper a qualquer momento. Próxima qualificadora. Qualificadora do inciso de número 3. Olha lá. Primeira qualificadora do crime de homicídio, motivo no inciso 3. Com emprego de veneno. Por gentileza, os colegas esperam muito que os colegas estejam anotando ou com código aberto, anotando com seu lápis ou com marca-texto, enfim, não sei de que forma vocês estudam da melhor forma, enfim, ou fazendo um resumo após a aula. Vou enviar para vocês esse material posteriormente, um texto, para ficar mais fácil, para que vocês possam também anotar. A partir da próxima aula, ele já vem antes da aula. Colegas, olha só. Emprego de veneno, entre parênteses, é o que gosta de cair nas provas. Chama benefício. Benefício. É a pessoa que quer matar alguém, isso é qualificadora do crime de homicídio, e ela utiliza para isso veneno. Dá veneno para rato, dá ácido, dá veneno, com a intenção clara de matar uma pessoa. Então, o que ela faz? Veneno. Na comida, enfim, não importa, né? Veneno. Então, emprego de veneno também é uma qualificadora. Professor, eu posso matar alguém por um motivo repugnante e utilizar veneno para matar? Pode. Então, o que eu fiz? É motivo repugnante e eu utilizei veneno. É possível? É possível. Nesta hipótese, eu tenho presentes duas qualificadoras. Motivo torpe e o emprego de veneno. Aí você vai me perguntar, e aí, professor, o que eu faço? Multiplico o crime 2 vezes? 12 a 30 vezes 3? Nós aprendemos que não, né? Quando aprendemos dosimetria da pena, lá no direito penal parte geral, pega maior. Na primeira fase da dosimetria da pena, nós aprendemos que quando eu encontro duas qualificadoras, eu devo utilizar as duas qualificadoras na primeira fase.
E aí vai uma outra dica da parte geral, só para poder relembrá-los. Se porventura eu reconhecer uma qualificadora aqui do 121, parágrafo 2º, que também seja agravante, deixa eu relembrá-los, vamos relembrar? Professor, o motivo fútil é uma agravante também? É. Está no artigo 61. O emprego de veneno é uma agravante, professor? É. O motivo torpe também é uma agravante? É. E aí, professor, eu posso utilizar o motivo fútil para qualificar e também para poder agravar? Não. Não pode. Então, se o crime foi praticado pelo motivo torpe, você vai utilizar o torpe para poder qualificar. E você não pode agravar, porque isso gera bis in idem. Ele não pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Eu até depois, se vocês quiserem, ir numa outra aula, numa aula extra aí, a gente conversa um pouquinho sobre dosimetria da pena. É uma matéria que eu gosto muito, a gente marca uma aula aí, né? Um dia qualquer aí eu gravo, a gente marca um dia, a gente conversa sobre dosimetria da pena. Eu acho fantástico, eu acho importante, né? Tá? Então veja só. Agora, professor, e se eu reconhecer que o crime foi praticado pelo motivo torpe e com emprego de veneno? Eu tenho 2 qualificadoras que também são agravantes. E aí, professor? O que eu faço? Sei que vocês já aprenderam. Sei que o professor Rafael passou isso para vocês, agora não custa relembrar. Se você tem 2 qualificadoras que também são agravantes, você vai utilizar uma qualificadora, desculpem a redundância, eu quero que vocês entendam. Não estou preocupado em falar bonitinho aqui. Uma qualificadora você vai utilizar para qualificar o delito e a outra que também é qualificadora e agravante você usa para agravar. Então, olha só, repetindo, eu reconheci 2 qualificadoras que também são agravantes. Você usa uma para qualificar e a outra para agravar. Tudo bem? Tranquilos? Maravilha, show? Então, professor, um crime pode ter 2 qualificadoras, pode ter 3, 4, 5. Isso vai mudar na pena. Mas a pena vai ficar entre 12 a 30 a princípio. Reconhecer 2, 3 é o mesmo crime, é a pena de 12 a 30 anos. Tá ok? Segunda qualificadora, lá do inciso de número 3 nós estamos. Olha lá, inciso número 3, com emprego então de veneno, fogo. Utilizar fogo para matar uma pessoa também é qualificadora. Tivemos um caso, então, lá em Brasília, do índio Galdino, índio Pataxó, em que 2 jovens resolveram passar por uma praça e viram uma pessoa dormindo. Mataram com fogo, ele estava dormindo e compraram álcool. Matar com fogo, o fogo também qualifica o crime de homicídio. Outra qualificadora. E ele traz mais uma. Explosivo. Algo que causa explosão. Um determinado marido quis tirar a vida da esposa e ele amarrou numa mesa aqueles foguetes e segurou a esposa, então, e os foguetes, então, explodiram nela. Então, aquilo que causaria explosão, né, também qualifica o delito. Fogo, a explosão, da mesma forma. Prosseguindo no inciso de número 3. Aqui eu paro um pouquinho. Tortura. Tortura. Colegas, olha só. Eu tenho 2 momentos. Eu tenho a tortura, que qualifica o delito de homicídio, e tenho a tortura crime. Então vamos entender primeiro a tortura crime. Os colegas que estão anotando, por gentileza, anote a lei, o crime de tortura. Crime de tortura, lei 9.455/97. Mais uma vez, crime de tortura, lei
9.455/97. Se você buscar a lei de tortura, dê uma olhadinha comigo rapidamente. Se você buscar a lei de tortura, lei 9.455 de 97, ele diz assim, olha comigo, lei 9.455/97, ele diz assim, constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, em razão de discriminação racial ou religiosa. 2. Submeter alguém sob sua guarda, poder, autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. E ele vem e traz, então, a pena de reclusão de 2 a 8 anos. Isso é o crime de tortura. Então, se eu torturar alguém, porque eu quero uma declaração, uma confissão, é tortura, isso é crime. Até pode acontecer a morte em virtude disso, tá? Mas é lá no crime de tortura. Dê uma olhadinha, mais uma vez, lá no 9.455 de 97, se você observar, você vai perceber o seguinte, olha comigo. Parágrafo 3º, artigo 1º, parágrafo 3º. Se resulta lesão corporal grave ou gravíssima, a pena será de 4 a 10. Se resulta morte, de 8 a 16. E não vai para o júri. Aqui, no artigo 121, parágrafo 2º, a tortura, enquanto qualificadora, é diferente. O meu dolo aqui é matar. Diferentemente lá do crime de tortura, onde eu vou torturar porque eu quero uma declaração ou confissão, onde eu quero aplicar um castigo pessoal de caráter preventivo. Aqui não. No homicídio eu quero matar. E como eu quero matar, no crime de homicídio, eu torturo. Eu utilizo a tortura. O padecimento desnecessário da vítima. Professor, isso pode existir? Pode. Eu corto um dedo agora, depois tiro uma unha, corto a orelha, retiro um olho, dou uma facada, depois outra, depois mais uma, depois outra, deixo sem comer 2 dias. Isso é tortura, mata logo! Isso é um sofrimento desnecessário para a vítima. Enforcou a vítima aos poucos. Isso é tortura enquanto qualificadora. O seu dolo aqui era matar. E para isso você torturou. Você deixou a pessoa sem comer, trancada num quarto, amordaçada, com os olhos vendados. Você obrigou com que ela fizesse um trabalho intenso. O seu dolo era matar. Isso é tortura. Um exemplo muito claro que nós temos, e depois eu vou indicar para vocês, eu gostaria muito que vocês pudessem assistir, o caso dos irmãos Naves. Se você não tiver nenhum programa, nada para fazer esse final de semana, e você quiser assistir, eu gostaria muito que vocês pudessem assistir este filme, O Caso dos Irmãos Naves. Ele tem no YouTube aí, é um filme muito antigo, é de 40, onde 2 irmãos foram mortos, torturados. Isso é tortura. A chacina de Matupá, que aconteceu em 90, no interior de Mato Grosso. Tortura! Homicídio qualificado pela tortura. Ali teve tortura, fogo. Torturados. Torturados. Então, eu vou reconhecer o crime de homicídio. Esse crime de homicídio é qualificado. E ele é qualificado, então, pela tortura. Tá? Colegas, até aqui, alguma pergunta? Vocês querem tirar alguma dúvida? Ficou alguma coisa vaga? Podem ir à vontade. Colegas, eu não tenho nenhum tipo de estrutura. A qualquer momento vocês podem me interromper e fazer uma pergunta, tá? Não, nenhuma? Professor, Oi.
O caso Champinha, ele é qualificado nisso? Perfeito, Maria. O caso Champinha foram 2 adolescentes que foram mortos. Eu acredito que o tempo esteja acabando aqui, tá? Eu vou reiniciar, tá? Quando acabar aqui, eu volto e reinicio. Convido vocês novamente, tá? Não me abandonem, não. Eu convido vocês para a gente fazer o fechamento dessa aula. Champinha é um exemplo claro de tortura enquanto qualificadora do